Olá, irmãos! Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Nós vamos conversar hoje na nossa semana 24, né? Nós estamos na semana 24 do Circuito Bíblico e nós vamos conversar um pouco hoje sobre Hebreus, né? A gente acabou de entrar aí no circuito, na carta que foi escrita aos Hebreus, e nós vamos ler o capítulo 3. Mas antes da gente começar a ler, eu queria fazer uma oração breve para a gente se conectar aqui ao Senhor e o Senhor falar conosco através da palavra dele. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é santo. Obrigada pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor, papai. Deus, muito obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz nas nossas vidas, que nunca muda, Pai, que nos ensina, que aponta para o caminho e revela quem o Senhor é. Que a partir desse estudo bíblico, Pai, nós venhamos aprender ainda mais o Senhor. Que a partir desse estudo, Pai, nós venhamos ter ainda mais fome e sede da sua palavra. Obrigada, Jesus, que seja o Senhor que fale aqui, que sejam as palavras que vêm do seu coração e da sua palavra, Pai, que seja uma revelação para os nossos corações. Eu te agradeço, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos ler Hebreus capítulo 3, nós vamos ler o capítulo inteiro, porque é nosso estudo bíblico que a gente está abrindo, né, a carta aos Hebreus, e é muito importante a gente entender do que está falando essa carta, do que a gente vai aprender nesse capítulo, mas juntos vamos ler primeiro Hebreus capítulo 3, nós vamos ler todos os versículos. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria a ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, e se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, irmãos, essa carta, né, a carta dos Hebreus, essa carta escrita por um autor desconhecido, que não tem muitas comprovações de quem de fato escreveu, ela foi escrita para judeus que se converteram ao cristianismo. Então, eram cristãos judeus e que estavam vivendo um tempo de muita tensão no contexto em que eles estavam. Então, a igreja estava sendo muito perseguida e eles estavam sendo perseguidos duramente pelo judaísmo. Então, estava tendo muitas perseguições, muita gente sendo morta, muitas coisas acontecendo. Então, o destinatário dessa carta são pessoas que vieram do judaísmo, que viveram debaixo da lei de Moisés, tudo ali, né, o contexto do judeu, mas que se converteram a Jesus. Então, quando a gente vai lendo, né, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente vê o autor comparando Jesus com algumas figuras e mostrando quem Jesus de fato é, relembrando esse povo que já tinha conhecido Jesus, de quem era esse Jesus que eles serviam. E aí, quando a gente a gente começa a ler esse capítulo, a gente vê que na primeira parte, o autor, ele está
fazendo uma comparação muito importante ali para o judeu. A gente, como igreja, a gente também tem Moisés como uma figura muito alta, por tudo que ele escreveu, por tudo que ele foi, que ele representou. Mas para o judeu, Moisés é a figura mais importante da história deles. Porque foi para ele que Deus deu a lei, foi ele que tirou o povo do Egito. Ele é parte fundamental da história do povo judeu. Então, eles têm Moisés em grande estima. Mas aqui o autor, antes de começar a diverti-los, antes de começar a falar para eles algumas coisas que eles deveriam fazer, ele primeiro quer relembrar esse povo de quem é o Jesus que eles servem. Quem é esse Jesus que eles conhecem? Que esse Jesus, ele é maior do que Moisés. Então, ele faz um comparativo ali, olha, quem é esse Jesus? O Jesus, Moisés foi muito importante. Moisés foi aquele que serviu na casa de Deus, mas Jesus foi quem construiu a casa. E quem constrói a casa é maior do que aquele que serve. Então, Jesus está falando assim, olha, Moisés é muito importante, a lei, os costumes, aquilo que você sempre viver e acreditar é muito importante, até porque Moisés viveu aquilo que Jesus viria concretizar. Moisés é a sombra daquilo que Jesus viria. É como se Moisés fosse um Jesus daquela época. E muitas coisas, o libertador, muitas coisas que Moisés foi e viveu, ele traz, Jesus vem trazer luz para aquilo que ele fez. Jesus vem realmente confirmar, efetivar, ser o cumprimento de Deus, né? Então ele começa já esse capítulo mostrando para o povo assim, olha, Moisés ele foi muito bom. Ele foi fiel, ele foi fiel à casa de Deus, ele foi fundamental. Mas Jesus, esse Jesus que vocês creem agora, é muito maior, porque é ele que construiu a casa, por meio dele que foram feitas todas as coisas. Então, ele começa a carta dessa forma para poder lembrar esse povo, porque era um povo que estava com muito medo da perseguição e estava pensando em voltar aos antigos costumes. Era um povo que queria voltar a viver debaixo da lei, porque estava com medo daquilo que ia acontecer com eles por causa dessa forte perseguição que estava tendo naquela época. Então, o autor ele já começa assim, olha, é muito bom essa tradição que vocês carregam, porque era um povo que já cria em Jesus, mas carregava a sua tradição. Eles eram judeus. Mas o Jesus que vocês conheceram, esse é maior, esse é melhor do que Moisés. É sobre ele que esse Jesus é sobre quem todas as coisas foram feitas. Ele está acima de tudo. Então, já tentando trazer aquele tom assim, olha, independente do que vocês estejam vivendo, aquilo que está acontecendo, lembra lá de Moisés, aquilo que Moisés significou para aquele povo de Israel. O que vocês têm hoje é muito maior. Então, vocês conseguem suportar. Isso não está escrito na carta, mas você já vê esse tom de comparação que o autor começa para poder ensinar já para aquele povo, para trazer eles para aquela realidade que eles estavam vivendo. E aí, quando a gente vai caminhando, né, por esse capítulo, a gente vê que depois que ele mostra ali para esse povo quem Jesus de fato é, ele agora começa a trazer uma advertência para esse povo. E como a gente está falando com os judeus, ele vai usar sempre a história deles para mostrar para eles. Então, ele vai sempre usar a história, aquilo que aconteceu, para poder trazer para eles esse olhar de, olha, você se lembra aquilo que vocês viveram, o povo judeu viveu lá atrás com Moisés? Vamos pensar agora nesse tempo de hoje, o que está acontecendo. Então, ele construiu esse comparativo, ele mostrou que Jesus era maior, que Jesus era melhor. E aí agora começa a mostrar para esse povo, olha, existem coisas que vocês estão sentindo, que vocês estão passando, que é muito semelhante com aquilo que aquele povo viveu lá no deserto com Moisés. E aí eu quero voltar com você, lá no capítulo, quando ele começa a falar, que ele fala assim, ó, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Aqui, esse é um texto que está em Salmos. Está em Salmos 95, então o autor ele pega esse salmo e vai mostrar para eles aquilo que aconteceu com o povo, lembrando aquilo que o Espírito Santo disse. O Espírito Santo disse para o coração das pessoas não se endurecerem, para não viver aquilo que aquele povo viveu. Porque aquele povo tinha experimentado grandes coisas em Deus, né? Nós sabemos da história, então nós vemos um Deus que tira o povo do Egito depois de enviar as pragas, liberta o povo de uma forma miraculosa, né? Abre o Mar Vermelho, eles passam. No deserto vai prover comida para eles. Tem a nuvem de fogo que acompanha, a nuvem que tampa o sol. É um Deus que se manifestou de diversas formas, assim, grandiosas para aquele povo. Mas ainda assim, aquele povo parecia que não cria o suficiente em Deus, porque na hora em que eles precisavam tomar uma atitude em direção àquilo que Deus tinha falado para eles, aquilo que Deus tinha ordenado, aquele povo age de forma diferente.
Então ele está lembrando que, olha, eles viram Jesus, o Espírito Santo falando, depois de ver tudo que eu fiz, né, eles me colocaram à prova, apesar de durante 40 anos terem visto tudo que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O autor de Hebreus, né, o autor aqui nesse capítulo, ele está falando para aquele povo que para eles se lembrarem do que aconteceu. Deus havia se revelado já de maneiras tão grandiosas, mas aquele povo colocou o Senhor à prova com seu pecado, com seu coração perverso, porque eles não creram na palavra de Deus. Existem alguns versículos que eu quero ler rapidamente para você, que estão em Salmos, Números e Deuteronômio, que faz referência desse contexto do povo no deserto e que mostra como a maneira como o povo agiu, a forma como eles agiram em desobediência a Deus, estava relacionado com a incredulidade que eles tinham em Deus. Fala assim em Salmos 72, 22. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. No Salmo 78, 32, no mesmo capítulo, está falando sobre o povo no deserto, você pode abrir depois e ler esse Salmo 78, fala assim, ó. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Aí em Números 14, versículo 11, diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E aí em Deuteronômio 9, 23 diz: quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: subam e tomem posse da terra que dei a vocês. Vocês, porém, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele e nele obedeceram. Eu trouxe esses versículos porque são versículos que mostram para a gente claramente que existe uma relação entre crer em Deus e obedecê-lo. Mostra que esse povo, embora conhecesse a Deus de uma forma única, como talvez ninguém tinha conhecido, tinha visto tantas manifestações de Deus, eles não criam em Deus o suficiente para obedecê-lo. E aí eles tiveram uma consequência muito séria, muito grave. Eles não entraram na terra prometida. A gente vê um Deus que tirou esse povo do Egito e prometeu para eles levar eles para a terra prometida. E aí esse povo, quando chega lá na terra prometida e precisa enviar os espias, a terra prometida estava lá. Deus já tinha prometido que ia dar aquela terra para eles. Mas quando eles chegam e veem a terra de uma forma diferente, que no coração deles deveria ser, esse povo peca contra Deus, murmura, se rebela e não quer entrar na terra. E aí esse povo não crê e Deus fala: olha, né, assim, já deu, eu falei, mostrei para vocês, vocês não querem. Então, essa geração não vai entrar na Terra Prometida. Então, esse povo andou durante 40 anos no deserto e não entraram na Terra Prometida, exceto Josué e Caleb, né, como a gente conhece a história, que foram os únicos homens que creram contra toda aquela multidão. Eles creram naquilo que Deus tinha. E o que a gente pode aprender com isso, né? A gente está falando aqui lá da época do povo de Israel no deserto. A gente está vendo aqui uma carta que é ainda depois de Jesus ali, mais ou menos 70 depois de Cristo, que é um povo que estava vivendo perseguição. Esse era um povo que já tinha conhecido Jesus. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha feito o sacrifício dele, já tinha aparecido para os discípulos, já tinha ressuscitado. E a igreja estava crescendo e expandindo, tanto que esse povo tinha se convertido ao cristianismo, né, que a gente fala hoje cristianismo, para eles tinham se convertido ao caminho, tinham conhecido Jesus. E esse povo estava vivendo um tempo difícil, eles estavam vivendo um tempo de perseguição, que dava muito medo. Só que esse tempo estava alterando a percepção desse povo que já havia conhecido Jesus. Assim como lá no deserto. Quando o povo chega para poder tomar posse daquela terra, eles veem uma terra que Deus havia prometido, mas que ela tinha dificuldades, tinha desafios, tinham coisas que eles precisavam fazer. Aquela circunstância determinou como eles agiram. Então, eles não agiram porque eles criam em Deus. Eles não agiam porque Deus falou comigo, Deus deu essa promessa para mim, então eu vou lá e eu vou tomar posse dessa terra. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do inimigo, eu vou entrar porque foi Deus que me falou. Não, eles murmuraram, reclamaram, pecaram contra Deus e desobedeceram a voz de Deus. E a mesma coisa estava acontecendo com esse povo. Esse povo já tinha ouvido falar sobre Jesus, já sabia qual era a verdade, o caminho que eles estavam, mas eles estavam querendo voltar a antigas práticas. Eles estavam querendo
querendo voltar a antigos costumes para viverem como judeus e não estarem dentro da perseguição, e não passarem. Eles estavam querendo abandonar aquele ensinamento de Jesus, que segundo o autor começa falando, é muito maior do que aquele Moisés. Que o próprio Deus, né, veio em carne como Jesus e eles já haviam conhecido esse caminho. E aí a gente volta, né, volta lá no capítulo que a gente está lendo, e a gente vê eles falando assim, após o texto que ele lê, né, de Salmos 95, ele começa falando assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que... É muito importante a gente entender aqui esse ponto. Ele fala assim, ó, passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, ele está falando o seguinte, esse Jesus que nós conhecemos, nós temos participação com ele. Nós somos co-herdeiros de Cristo, né? A gente lê isso em outras cartas. Nós temos participação com esse Jesus, a gente vai ter participação com esse Jesus lá na vida eterna. Mas desde que permanecemos naquilo que fomos ensinados no início, desde que permanecemos no Cristo que nós conhecemos, no Cristo que nós recebemos, na verdade do Cristo que nós recebemos. Mas esse povo aqui, ele queria sair, ele queria abandonar, talvez eles queriam dar uma negociada também, talvez eles queriam, não, mas eu já criei em Jesus, eu só vou voltar aos antigos costumes para que eu não seja morto, né? Afinal, eu não preciso ser morto, eu já criei em Jesus, mas não. Deus, ele não negocia. Existe uma maneira como qual ele precisa que a gente vive, que ele quer que a gente vive. E a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, é o nosso norte. É a palavra que diz como a gente precisa agir. É a palavra de Deus que nos direciona e qual é a vida que o Senhor tem para nós. E se nós cremos nesse Jesus, se nós cremos nesse Jesus que foi nos anunciado, nós precisamos nos apegar a ele de tal forma que a gente permaneça até o fim, para que a gente possa ser participante de tudo que Jesus tem, para que a gente possa ser participante de tudo que tem na era vindoura, na vida eterna que nós vamos viver com Jesus. Só que esse povo estava querendo abandonar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, né, que eu me fiz também quando o Senhor estava ministrando no meu coração, enquanto eu li esse capítulo, é: onde está o nosso coração? Será que nós conhecemos Jesus? Nós declaramos com a nossa boca, né, que nós cremos em Jesus? Nós cremos em Deus, mas qual é o nosso coração diante das adversidades da vida e diante da vida que nós vivemos como um todo? Porque nós temos dias maus e nós temos dias bons. Nós falamos com a nossa boca, nós dizemos, nós viemos aos cultos, né, nós levantamos as nossas mãos, a gente às vezes fala na nossa rede social, fala para as pessoas que nós cremos em Jesus. Mas qual é o fruto dessa nossa crença em Jesus? Quando as coisas começam a tomar um rumo diferente daquilo que nós queremos, ou quando as circunstâncias da vida, porque a gente sabe que nesse mundo a gente vai ter vida com aflição, porque foi dito por Jesus. A gente sabe que nós vamos ter uma vida desafiadora nessa terra, porque nós somos humanos e o pecado rege esse mundo, e porque nós somos cristãos. Então a resistência a nós também é muito maior, a resistência contra a igreja, né? Esse povo, ele estava vivendo um tempo de perseguição mesmo. Pessoas estavam sendo mortas. Coisas desse tipo estavam acontecendo. Hoje, nós como igreja, nós não vivemos isso ainda. Pelo menos não onde nós estamos. Talvez não, né? Existem pessoas ao redor do mundo, em outros lugares, em outros países, que vivem essa dura realidade de perseguição, que precisam se esconder para poder aprender da Bíblia, que precisam se esconder para poder falar do Evangelho. Hoje, no lugar onde nós vivemos, né? Aqui, onde nós estamos como igreja Church of the City, a gente não tem essa realidade. Nós temos resistência, sim, ao Evangelho. Vivemos numa cultura secularista, numa cultura humanista, que não quer servir a um Deus, que quer servir aos seus próprios desejos. Nós temos resistência, mas nós não somos perseguidos, nossa vida não é ameaçada. Aquele povo estava vivendo esse contexto, e eles estavam querendo abandonar a verdade sobre Jesus, estavam querendo viver com velhos costumes porque estava difícil demais. E nós? E como que é com a gente, sabe? Como que é conosco, assim, na nossa vida hoje, onde nós nem vivemos um contexto tão difícil? Como tem sido a nossa resposta àquilo que nós cremos lá atrás, aquele Jesus que nós professamos lá atrás? Talvez você está assistindo o estudo bíblico e você tem 20 anos
que você conheceu Jesus, 20 anos que você frequenta a igreja, mas qual é a vida que nós temos vivido? Qual é o fruto dessa fé? Porque a fé, ela gera um fruto. É impossível, né, a gente pensar numa fé que crê em Jesus, mas que a partir disso não tem um fruto na sua vida. Se nós cremos em Jesus e nós cremos nele não só como nosso Salvador, porque não tem como crer em Jesus, ele me salvou, mas aí a minha vida eu conduzo como eu quero. Não, Jesus, ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Ele me salvou, ele me justificou, ele me tirou lá da lama do pecado, ele me tirou da minha morte eterna, que era no inferno, ele me resgatou. E ele me salvou, mas agora ele domina sobre as minhas vontades. Ele é o meu Senhor. Ele precisa ser aquele que me norteia, que me guia. Mesmo que eu já tinha todo um plano. Talvez eu tinha todo um plano de como a minha vida deveria ser. Talvez eu já tinha toda uma ideia de como eu deveria, como as coisas agiriam. E aí eu conheço Jesus. Ele vem e agora ele é o meu Senhor. Então, muitas coisas que eu sonho, eu posso até viver. Mas o caminho pelo qual eu vou percorrer vai ser diferente. Então, aquele povo lá de Israel, lá atrás, lá no deserto, eles queriam entrar na Terra Prometida. Eles queriam a mesma coisa que Deus, entrar na Terra Prometida. Mas a maneira como eles queriam entrar era diferente. Eles não queriam, talvez, lidar com a dificuldade, não queriam ter que vencer aqueles gigantes, eles estavam com medo, eles tinham acabado de sair de um tempo de muitos anos de escravidão no Egito. E aí, por querer as coisas de uma forma, eles colocaram de lado tudo aquilo que Deus fez, não creram naquilo que Deus era e naquilo que Deus tinha feito. Eles desobedecem a Deus e aí eles não entram na Terra Prometida. E a mesma coisa se aplica a nós. Se aplica àquele povo do contexto da Carta dos Hebreus e também a nós. Qual é o fruto da fé que nós temos em Jesus? Existem várias coisas que nós vamos expressar com a nossa vida. Existem várias coisas que a gente precisa expressar na nossa caminhada com Jesus. Mas eu quero dizer que a principal delas é a obediência. Se nós cremos no Senhor, se nós cremos na verdade do Evangelho, se nós cremos naquilo que nós lemos na Bíblia, nós precisamos ver uma vida de obediência ao Senhor. Obediência àquilo que a palavra dele nos deu. Porque senão, a gente pode até mesmo colocar em dúvida se de fato nós temos crido naquilo que nós falamos que estamos crendo. Porque quando chegar lá no final, nós vamos ser participantes com Jesus, porque nós permanecemos naquilo que nós cremos. E esse tempo de permanência, que é a nossa vida aqui, ela precisa gerar fruto. E esse fruto precisa ser um fruto de obediência. Porque como eu creio num Deus em que eu não obedeço? É tão complexo e ao mesmo tempo simples. Então, assim, se eu creio que o meu Deus foi capaz de dar o seu próprio filho por amor a mim, que sou pecador, que pequei antes de conhecer Jesus, peco ainda conhecendo Jesus. Ele foi capaz, ele já sabia disso. E ele ainda deu o seu filho por mim. Como que eu não vou obedecer uma direção desse Deus? Talvez o problema seja porque a gente não tem conhecido tão profundamente o Deus que nós falamos que cremos. Porque se nós cremos num Deus que é santo, um Deus que é perfeito e que tudo está no controle dele, porque Deus é soberano, tudo está no controle das suas mãos. Eu simplesmente obedeço. Eu obedeço porque eu sei que ele vê coisas que eu não vejo. Ele vê coisas em mim, ele me conhece muito mais do que eu mesma. Eu tenho coisas em mim que eu não conheço, que o Senhor está vendo lá no meu profundo. Então, se eu quero algo e ele não me dá, por exemplo, é porque ele sabe que eu não posso ter aquilo. Amém? Então, eu sigo obedecendo ao Senhor. Vamos trazer para o nosso cotidiano. Às vezes, um exemplo bem claro que a gente pode ver isso é, por exemplo, com os nossos recursos, nossas finanças. Às vezes, nós estamos passando por um tempo bem difícil, desafiador financeiramente, né? E que as coisas a gente está vivendo um tempo de escassez. E nós sabemos que os dízimos é uma ordenança do Senhor. É uma ordenança, está na palavra. A gente precisa entregar o dízimo ao Senhor. É uma forma de mostrar para o Senhor o quê? Que a gente confia no Senhor, né? É uma forma de agradecimento, é uma forma de honrar o nosso Deus. Mas aí nós estamos vivendo um tempo desafiador, de escassez. E aí nós temos uma ordenança de entregar os dízimos. E aí tem um mês que a gente olha e fala assim, não, eu tenho conta para pagar, tenho coisa para fazer, eu quero comprar uma coisa, eu vim para cá, afinal estou aqui nesse país, eu quero crescer, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu não vou entregar o dízimo não, o Senhor entende? Eu não vou entregar o dízimo porque o dinheiro esse valor que eu vou entregar de dízimo, eu consigo fazer várias outras coisas que vai me tirar desse aperto ou que vai me ajudar a conseguir comprar aquela coisa. E aí nós não entregamos, nós desobedecemos. E aí, o que a gente precisa analisar hoje
e a gente parar para analisar na nossa vida, nos nossos corações. É que às vezes a gente olha o pecado, a gente se arrepende, Deus me perdoa, eu pequei contra o Senhor e tal. Mas muitas vezes o problema não está lá no pecado que nós cometemos, mas existe algo por detrás. Existe algo que está atrás desse pecado, que no caso é a desobediência, né? O pecado é a desobediência, mas o que está por trás? É a incredulidade. Porque se eu penso dessa forma como eu contei esse exemplo, eu não entreguei o dízimo ao Senhor, eu fui lá e desobedeci, pequei. O que está por detrás dessa desobediência? Eu não crio o suficiente que o meu Deus é provedor para que mesmo que eu esteja em tempo de escassez, eu estou entregando aquilo que é uma ordenança, que Ele vai suprir a minha vida. E que mesmo que eu tiver falta de alguma coisa, eu ainda tenho Ele e Ele é tudo o que eu preciso. Então, o que eu quero que a gente pense é que muitas vezes a nossa desobediência, o nosso pecado, ele é fruto não simplesmente assim, pequei, fui tentado. Não, mas ele é fruto da nossa incredulidade. Ele é fruto da nossa falta de fé em, de fato, quem Deus é nas nossas vidas. Em, de fato, quem Deus se revela a nós através da palavra. Quando eu tenho uma atitude dessa e não entrego o dízimo, por exemplo, eu estou falando para o Senhor assim, Deus, eu não confio no Senhor o suficiente. Então, eu confio mais em mim. Eu confio mais em mim que eu vou fazer uma coisa melhor com esse dinheiro do que o Senhor. Eu vou fazer uma coisa melhor do que o Senhor, Deus. E isso é inconcebível, porque nós estamos falando de um Deus que é perfeito, que é santo, que tem o controle, é o dono do ouro e da prata. É o mesmo Deus que o seu filho, Jesus, quando estava lá com Pedro, tirou uma moeda de prata da boca de um peixe. Mas, se eu creio verdadeiramente, se eu conheço essa verdade, se eu prossigo conhecê-la e creio verdadeiramente nesse Jesus e nisso que Deus fez, em quem Deus é, naquilo que Ele já se revelou para mim e que Ele se revela todos os dias, eu vou obedecer mesmo nesse tempo de escassez. Mesmo nesse tempo difícil de escassez, eu vou permanecer. É desafiador? É desafiador. Foi desafiador para o povo no deserto e eles foram reprovados. Eles não entraram na terra prometida. Estava sendo desafiador para esse povo aqui, que essa carta foi escrita. Estava sendo desafiador para eles permanecer mesmo em as circunstâncias piores que eles podiam imaginar na vida. Talvez filhos, esposas estavam sendo torturados. A gente não tem todos os relatos do que aconteceu naquela época, mas a gente não sabe especificamente a história desses cristãos de Deus, o que estavam vivendo, cada um na sua individualidade. E cada um de nós aqui, eu sei daquilo que eu vivo na minha individualidade e você também. Mas, se nós cremos nesse Jesus, que nós falamos que nós cremos, nós precisamos permanecer fiéis, em obediência até o fim, para que venhamos participar de tudo. Quer dizer que nós vamos participar dos sofrimentos também, mas que nós também vamos participar da glória futura, que nós estamos aguardando, que é a nossa esperança. A esperança do povo no deserto era entrar naquela terra. Ficou escravizado no Egito há quantos anos, andava no deserto, eles queriam uma terra para chamar deles. E nós que estamos aqui, que conhecemos a Jesus, a nossa terra é com o Senhor. A nossa terra é a cidade celestial, a Nova Jerusalém. É essa esperança que nós temos, viver uma eternidade com o Senhor. Então nós precisamos nos apegar a essa esperança, nos apegar, fixar os nossos olhos nesse Jesus e não deixar com que essas circunstâncias da nossa vida, as dificuldades, nos mudem de caminho ou nos façam viver uma vida em desobediência, o pecado, a tentação, porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei que o Jesus que eu creio estava no deserto, foi tentado pelo diabo e ele venceu, e esse Jesus vive em mim, então eu também posso vencer essa tentação. Não existe pecado que me amarra mais. Eu posso ser obediente. E quando eu sou obediente, isso é uma evidência de que eu estou crendo nesse Jesus. É esse Jesus que eu creio que mesmo que as coisas não estejam acontecendo da maneira como eu quero, da maneira como eu planejei, ainda assim eu confio, eu creio e eu obedeço esse Jesus. Eu passei por uma situação específica na minha vida onde eu tinha um sonho muito grande de ser médica. E eu vivia toda a minha vida, né? Toda a minha vida não, mas a minha adolescência e a minha juventude, tendo esse sonho, estudei bastante para poder entrar, fazer uma faculdade de medicina, porque eu tinha um sonho. Eu queria ser missionária em algum lugar bem longe, trabalhar numa instituição que trabalha usa médicos, né, para poder atender as pessoas. Era um sonho que eu tinha na minha vida e esse sonho se tornou até um ídolo em certo momento.
E eu queria muito isso, perseguia muito isso, e estudava muito para poder conseguir entrar na faculdade de medicina, e não consegui. Não conseguia, estudava e era só reprovação, reprovação, estudava muito, estudava de 7 às 10 horas da noite, e não conseguia entrar, e era só reprovação atrás de reprovação. E eu queria aquilo, mas eu estava constantemente recebendo uma resposta de que não era aquilo. E aí eu continuei, e aí mudei de rota, eu tinha aquele alvo, eu queria ser, né, eu já tinha essa vontade de ir para morar em outro país, de servir, né, como lugar, mas eu queria servir através dessa profissão. Na minha cabeça, eu só seria realmente útil, né, em uma outra nação se eu fosse médica, não de outra forma. Isso era o que tinha na minha cabeça naquela época. Tentei entrar numa outra faculdade para poder trabalhar essa instituição, não deu certo, saí, fiquei frustrada, até que eu consegui entrar na faculdade de medicina. Fiz 6 meses dessa faculdade, e o tempo que eu estava lá estudando, eu sofria muito, eu tinha algo no meu coração, tinha uma convicção no meu coração que eu não queria ouvir, de que não era o meu lugar. Mas era um sonho que eu tinha, era um sonho que me rodeava, eu era conhecida como uma pessoa que ia ser médica, era uma coisa muito maior do que eu. E aí, eu fiz essa faculdade, e aí, durante um tempo específico, eu orei, eu não escutava a voz de Deus do jeito que eu queria. E aí, depois de passado um tempo, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e Deus falou comigo de forma muito clara. Deus falou comigo assim, olha, você entrou na faculdade de medicina que você queria. E aí, eu estou aqui para te falar hoje que isso não é o que eu quero para você. Mas você já entrou, você vai ser bem-sucedida, você pode ir. Eu tenho um outro caminho para você. Você vai seguir esse caminho aqui, você vai fazer essa faculdade, e eu vou te levar para as nações. Mas não é através da medicina. Não é sendo médica. Eu vou te levar de outra forma. E aí eu tinha que escolher. Durante todo aquele tempo da minha vida, eu já estava sendo desobediente, porque o Senhor já estava mostrando que não era o que Ele queria. Mas eu queria tanto algo que o Senhor também queria. Era o projeto do Senhor. Foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Porém, existia na minha cabeça uma forma como deveria acontecer. E eu perseguia aquilo, ignorando tudo aquilo que Deus estava falando comigo. Todas as formas que Deus estava tentando mostrar que não era aquilo. Eu estava ignorando isso. E quando eu cheguei nesse ponto assim, nevrálgico, o Senhor falou comigo e eu decidi obedecer. Foi doloroso, foi uma renúncia, eu tive que quebrar um ídolo no meu coração, porque depois eu fui perceber que essa profissão, né, esse sonho que eu tinha era um ídolo, ele era maior do que o Senhor para mim, e foi muito difícil. Mas naquele momento eu decidi, mas antes eu passei um tempo em desobediência ao Senhor, porque eu não cria o suficiente. Hoje eu posso falar isso com propriedade, e foi o que Deus trouxe ao meu coração. Eu não cria o suficiente que Deus poderia me levar para as nações para fazer aquilo que Ele queria, que já era um desejo do meu coração, de outra forma. Na minha cabeça, só aquele caminho me levaria ali. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes a gente tem um sonho, tem algo no nosso coração que às vezes é legítimo. Eu estou falando aqui de algo legítimo. Nem estou falando só de pecado, desobediência, pecado, coisas que nos afastam do Senhor. Algo legítimo, mas que nós temos na nossa cabeça, como aquele povo de Israel, a maneira que deve ser feita. E não é a maneira do Senhor. E aí a gente entra em desobediência. Porque nós não cremos no Senhor. Nós não cremos nele o suficiente para falar assim, esse Deus não precisa de uma faculdade de medicina para me levar para as nações. Ele pode me levar com nada, com nenhum isso, nada. Porque é Ele que vai me levar. É algo que vem dele. Então, eu queria que a gente refletisse, sabe, hoje, a partir disso, que a gente possa entender que a fé, ela é essencial, né, para a gente viver o evangelho, porque a palavra, o próprio autor de Hebreus vai falar mais para frente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como a gente agradar o coração de Deus, a gente ter uma vida de desobediência se a gente não crer no Senhor. Então, nós precisamos crer na verdade de quem o Senhor é. E nós precisamos prosseguir e conhecê-lo, porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos crer nele. Mais nós vamos entender, vamos ver as expressões de Deus, vamos ver os atributos de Deus. E cada dia mais a nossa fé vai aumentar, porque a fé ela pode aumentar. A gente vê Jesus falando sobre isso, né? Que a nossa fé pode ser aumentada todos os dias. Então, quanto mais a gente crê, mais nós vamos ter uma vida de obediência. Então, o contrário, se nós estamos vivendo uma vida de desobediência ao Senhor, talvez o problema não é a nossa desobediência, o nosso pecado, mas a nossa falta de fé em quem o Senhor é para nós, em quem o Senhor é e se faz, e aquilo que Ele faz por nós. E aí talvez é um problema que nós precisamos resolver aqui, ó. Nós precisamos resolver esse problema aqui, na fé, na nossa incredulidade. A gente precisa se arrepender não só dos nossos pecados, mas da nossa incredulidade, que nos impede de crer que o Senhor é suficiente e que Ele é poderoso e que não há nada que Ele não possa fazer por nós, que não há nada que Ele não possa ser, não há nada que Ele não possa suprir em nós. Então, hoje, que possamos fazer essa reflexão, se sair desse lugar de desobediência,
voltar os nossos olhos para o Senhor, para que venhamos se arrepender desse pecado de desobediência, se arrepender desse pecado de incredulidade, buscar o Senhor para que venhamos ter fé naquilo que nós cremos lá atrás, ou que você está começando a crer agora, que é Jesus e, na verdade, quem Ele é. E permanecermos em obediência até o fim dos tempos. No nosso último culto, o pastor Pedro falou uma coisa que ele sempre pensa e fala com Deus, que é algo também que eu tenho diário nas minhas orações com o Senhor, que é algo que mexe muito comigo, que é quando a gente lê na palavra, né, sobre quando o grande dia chegar, né, e o Senhor falar conosco sobre servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, te colocarei sobre muito. Essa é uma oração que eu faço constantemente e também quero incentivar você a fazer. Vai ser a melhor coisa que eu vou ter ouvido em toda a minha existência, olhar para o meu Senhor e Ele falar comigo assim, serva boa e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Porque aqui, o que nós vivemos aqui é pouco, perto daquilo que Ele tem preparado para nós. Então, que você possa refletir sobre isso, que Deus possa falar ao seu coração e que venhamos voltar a esse lugar de fé, de crer no Senhor em quem Ele é e que isso possa gerar em nós uma vida de obediência até o fim, para que possamos ouvir do Senhor. Servos bons e fiéis, vocês foram fiéis no pouco, colocarei vocês sobre muito.